Pai do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Peço que os irmãos, por conta do horário, João capítulo 1, versículo de número 1. João capítulo de número 1, versículo de número 1. Amém. Obrigado. Meus queridos, que culto maravilhoso. Desde o momento do louvor, eu estou chorando ali em cima, chorei com as crianças, chorei na leitura, porque, irmãos, nós conseguimos facilmente perceber hoje a presença de Deus no nosso meio aqui. E nós estamos aqui em nome de Jesus para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro criado por Deus, amém? Amém. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Podem se sentar. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, para que vocês possam entender, a linha de cima, ali vai estar mostrando, escrito em grego, embaixo em português. E nós vamos ver que a palavra verbo, no grego, significa logos. E Deus significa theos. Amém? E o logos, ele tem 5 significados. E quais são os significados do logos? Nós temos palavra, frase, razão, princípio e ordem. Repitam comigo: palavra, frase, razão, princípio e ordem. Amém. Meus queridos, essa mensagem, ela já estava no meu coração, já fazia mais ou menos umas 2 semanas. 2 semanas que o Senhor já tinha falado comigo sobre esse tema. Porque isso surgiu, irmãos, de uma certa indignação que eu fiquei quando eu vi um vídeo. Estava lá no Instagram, né? Estava lá. E no Instagram aparece de tudo, várias pessoas falando de tudo que vocês imaginarem. E tinha um pastor pregando numa igreja que ele falou exatamente o seguinte: olha, Deus repreendeu o Espírito Santo. Eu falei, não, peraí, eu vou ter que entender. Deus repreendeu o Espírito Santo? Deus se repreendeu ele mesmo? Que loucura é essa? E eu fui tentar entender a explicação da pessoa. E era uma coisa, irmão, sem pé, sem cabeça, sem base. E me entristeceu que uma pessoa suba num púlpito para falar isso. Só que me entristeceu mais ainda porque a igreja estava dando glória. A igreja estava falando aleluia, Deus maravilhoso, para uma heresia sendo dita em cima do púlpito. E o que me deixa mais triste ainda é ver herdeiros fazendo a mesma coisa. Quando eu subi aqui em cima, eu falei uma frase. E eu ouvi pessoas falando glória, falando aleluia, quando eu falei que Jesus Cristo foi o primeiro criado por Deus. E um monte de gente falou, mas eu vi que teve umas pessoas que ficou me olhando estranho. O Igor falando isso? Irmãos, em cima do púlpito, já tem que fazer o corte direito, irmãos. Pega do começo ao fim, para depois eu não ficar manchado aí na internet, hein, pelo amor de Deus. Mas sabe qual é o problema? E isso não é só herdeiros. Eu fiz isso para nós vermos na prática que isso acontece. É para nós vermos que no Brasil, as igrejas, as pessoas, elas só vão no embalo. Fala glória porque todo mundo fala glória, porque o outro falou glória. Fala aleluia porque o outro está do lado e falou. Glorifica a Deus porque o outro está glorificando. Ou pior, na hora da ministração, ou na hora que o irmão está falando aqui em cima, fica mandando indireta um para o outro na hora do culto. Falando, eita, glória, aleluia. Só que não é para a pessoa, é para o outro. E sabe o que é o pior? Irmãos, quando eu era menor, quando eu apanhava do meu pai ou da minha mãe, eu não ficava dando glória. Só chorava. Só chorava. E isso é para nós vermos o seguinte, irmãos. Nós sabemos quem é Jesus Cristo. Você sabe, perdão meu irmão, você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é o Pai?
E principalmente, irmãos, você sabe quem é o Espírito Santo? Você tem noção quem é o Espírito Santo? E muitas pessoas, na hora de uma ministração, por pressão, às vezes, do pregador ou da pregadora, porque tem uns que ficam, amém, igreja, glória! Só que às vezes não é o que você acredita. E por causa de uma pressão que está saindo do púlpito, você glorifica a Deus. E nós nos tornamos cristãos na igreja que não pensa. Ele só vai falando glória e aleluia. Até o momento que o glória e o aleluia perdeu o seu sentido real. Que é expressar quando nós realmente entendemos. E aquela palavra cai no nosso coração e nós sentimos que é o Espírito Santo falando conosco. E aí nós glorificamos. Só que nós acabamos indo, irmãos, muitas vezes no embalo. E sabe o que isso pode causar nas igrejas e já está causando? A entrada de heresias e elas ficam no lugar. As heresias, irmãos, elas vêm atacando a igreja e a igreja vem acolhendo elas de braços abertos. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo, ele não quer que você vá se perder no mundo. Ele quer que você esteja perdido dentro da igreja. Ele quer que aqui dentro você mantenha o foco em Cristo. Só que é para você ir reto e você está andando assim. Cristo está ali, só que você está andando o contrário. Só que você está mantendo o foco em Cristo. E o diabo está falando, olha, continua, não tem problema nenhum. Pode continuar fazendo as coisas erradas, só mantenha o foco em Cristo. Pode continuar fazendo todas as porcarias que você faz, mantenha o foco nele. Olha, beleza, você está vindo na igreja, está tudo ótimo. Continua pecando, continua vendo pornografia, continua traindo sua esposa, traindo seu marido. Está tudo bem, continua. Porque você está com foco em Cristo, mas você já está caminhando para o caminho errado, até o momento em que você vai tropeçar e vai cair, porque você não estava prestando atenção. Você não olhava para Cristo e cuidava do caminho que você estava andando, para verificar se realmente você estava indo na direção. Existem vários caminhos, irmãos, depois de uma montanha, só que alguns são abismo, outros são o caminho verdadeiro. Você vai saber, tendo a direção de Cristo, mas olhando onde você está pisando. Olhando como você está andando. Porque senão as heresias vão continuar entrando na igreja. E nós vimos isso acontecer na igreja, irmãos, no princípio. Mas antes, falando sobre o livro do apóstolo João escreveu o evangelho, suas cartas e o livro do Apocalipse quando ele já era mais idoso, não na sua juventude. Enquanto os outros irmãos iam escrevendo evangelho, iam escrevendo as cartas, João estava ali. Até o momento em que o Espírito Santo falou, João, agora é hora de você iniciar. E nós acreditamos que João ele inicia o seu evangelho por volta do ano 90 depois de Cristo. Cerca de 60 anos depois que Jesus já não estava mais aqui. Então demorou. E quando ele inicia o evangelho, irmãos, ele inicia diferente de todos os demais. Porque nós vamos ver Mateus escrevendo com objetivo para os judeus, apresentando Jesus como rei dos judeus. E depois nós vamos ver Marcos escrevendo e relatando Jesus como o servo fiel para os romanos. E depois nós vemos Lucas escrevendo para os gregos, mostrando Jesus, o homem perfeito. E vem João, que já é um evangelho universal. Porque João não vem apenas para mostrar Jesus como rei dos judeus, ou mostrar ele como um servo fiel, ou mostrá-lo como um homem perfeito. Vem para mostrar ele como Deus. Vem para mostrar, olha, esse Jesus que é tudo que os meus outros irmãos falaram. Além disso tudo, principalmente ele é Deus. E não é de agora. Ele não se tornou Deus depois que ele morreu na cruz. É no princípio, antes de todas as coisas existirem. Antes dos dias raiarem, antes da luz existir, antes do tempo correr, ele já existia. E João, irmãos, escrevendo isso no seu evangelho, ele estava com o intuito de lutar, irmãos, contra uma seita, uma heresia que estava no início da igreja, gnosticismo. O gnosticismo, irmãos, ele começa ali no período do apóstolo Paulo, tanto que muitos entendem que em Colossenses, Paulo já está tentando rebater as ideias do gnosticismo, só que ainda está no início.
Na época de João já está muito avançado, já está quase todas as igrejas assim. E o que o gnosticismo acreditava? Tentando falar para os irmãos de uma maneira muito fácil de entendimento. É um monte de gente inteligente que dizia que eles receberam uma revelação especial de Deus. E a forma de você ser salvo é se você tiver recebido essa revelação especial. Se você não recebeu, você não é salvo. E muitos não acreditavam que Jesus era Deus, e nem que ele encarnou, porque eles diziam que o corpo humano é mau, a matéria, o físico, o pó, mas o espírito, Deus, é bom, e ele não habitaria num corpo mau. Então eles estavam invalidando a crucificação, eles estavam invalidando a salvação, e eles estavam falando: Jesus, nós não precisamos que o Senhor decida como a graça funciona, dá ela aqui para nós. A graça vai funcionar o seguinte: quem é inteligente vai ser salvo, quem não é inteligente não vai ser salvo. Porque o gnosticismo inicia com um monte de filósofos na igreja querendo se exaltar, dizendo que, olha, eu sei, eu tenho um conhecimento secreto, você não tem. Você não sabe, eu sei. A salvação é assim. Quanto mais eu tiver conhecimento de Deus, mais salvo eu sou. Então não precisava Jesus ter vindo. Se fosse assim, era só a gente estudar, que facilmente nós seríamos salvos. Só que depois do gnosticismo, irmãos, ter alcançado um ápice, nós temos um em particular chamado Marcião. Queima ele, Jesus. Quebra ele, arranca a cabeça dele. Marcião, irmãos, ele inicia mais ou menos 120, 130 depois de Cristo, mais ou menos por aí. Ele acreditava que o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, ruim, e o Deus do Antigo Testamento era um Deus bom que enviou Jesus. Olha a confusão que ele estava criando. Um simples demiurgo, um enviado, um espírito que veio para entregar a revelação. E ele acreditava que o Deus do Novo Testamento era maior do que o do Antigo. Por quê? Marcião não gostava do judaísmo. Ele não gostava da ideia do judaísmo e muito menos do Antigo Testamento. Se fosse nos dias de hoje, ele queimaria o Antigo Testamento da Bíblia, deixando só o Novo. Então ele fez exatamente isso. Por muitos anos as pessoas acreditaram nisso. Até o momento em que as heresias dele foram destruídas e reveladas à farsa. Só que parou, irmãos? Não parou. Depois de Marcião, a gente tem Maniqueu. Maniqueísmo. Olha essa imagem, irmãos. É Jesus numa queda de braço com o diabo. E esse cara acreditava o seguinte: não, eu acho que o corpo, a matéria, foi feita pelo mal. E o espírito pelo bom. E nós, seres humanos, somos o que? Um corpo e um espírito. Então, nós somos meio a meio. E para nós vencermos essa guerra, nós precisamos, e alguns historiadores vão dizer que ele pregava isso, nós precisamos ajudar Deus. Deus precisa de ajuda para nos salvar. Sozinho ele não consegue. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, se você quer casar, não casa não. Vamos viver uma vida de solteiro, nada de coisa errada que não pode antes do casamento. Se você é casado, irmãos, tá frio, tá bom, não tá bom? Não pode fazer. Esquece. Você gosta ali de comer aquela pizza depois do culto, que vai ter gente que vai comer pizza, vai comer hambúrguer e esfirra depois do culto, amém? Então nós vamos comer, irmãos. Não pode. Ele falava, irmão, tudo que dá prazer para o ser humano enfraquece o espírito e fortalece a carne. Só que ele foi muito extremo. Ou seja, eu devia viver uma vida sem nenhuma alegria, sem nenhum prazer, nada. Uma vida 100% parecendo aqueles monges que andam com a mãozinha dentro do coisa assim, da roupa, e fica para um lado e fica para o outro. É isso que ele pregava, irmãos. E ele dizia principalmente, Jesus precisa da nossa ajuda para vencer Satanás, porque ele colocava Jesus e o mal no mesmo nível de enfrentamento. As heresias dele caem de novo. Parou, irmãos? Não parou. Aí vem ele, Ário. Esse aqui foi embaçado. Esse aqui tem que queimar em 3 infernos antes de chegar no lago de fogo. Tem uma longa jornada para ele. Irmãos, Ário, ele foi... E, irmãos, todos esses que eu estou mencionando, eles eram da igreja, tá? Não era de fora, era de dentro. Era do meio do povo, do nosso povo. E veio com essas ideias. E nós temos Ário.
Ele acreditava simplesmente que Jesus não é Deus. Ou que Jesus até pode ser Deus, mas ele é um Deus menor. Nós conhecemos uma galera que pensa assim, eu falando com o Samuca, os testemunhos de Jeová. Se você perguntar para eles se Jesus é Deus, eles vão falar que é. Só que ele não é do mesmo nível, da mesma essência. Ele não tem a mesma característica geral do Pai. O Pai está aqui. É como se o Pai criou o Filho e falou: filho, agora você cria o resto. Só que isso mostra o seguinte: João vai falar que sem o Filho, nada do que foi feito se fez. Então o Pai não tem poder, porque se o Pai não cria o Filho, nada existe. E o Pai viveria num absoluto isolamento, sozinho, se ele nunca tivesse criado o Filho. E as teorias desse cara, irmãos, perseguiram a igreja por anos, irmãos. Foram anos de irmãos escrevendo, irmãos estudando e rebatendo ele. Foi difícil para tirar essas heresias do meio da igreja. Irmãos, tudo isso vai acontecendo para nós vermos que dentro da própria igreja, esses tipos de pensamento e essa fé oscilante acabam trazendo para o nosso meio tudo que vai contra a palavra. Irmãos, nós somos cristãos, a nossa base é a palavra. Se vem um ensinamento, uma doutrina contrário à palavra, é anátema, é maldito. Então esses ensinamentos que esses homens trouxeram, maldição seja, porque trouxeram algo para desvirtuar o foco da humanidade. Porque no fim eles queriam explicar a origem de todas as coisas. Só que anos antes desses homens, alguns filósofos já começaram a pensar nisso. E nós vamos ter na filosofia clássica 3 períodos: pré-socrático, socrático e pós-socrático. Sócrates foi um filósofo muito conhecido, e a galera usou ele como uma base para separar os filósofos. E os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles tentavam entender como funcionava o mundo, o universo. Ele olhava a árvore e falava: por que a árvore é assim? Ele olhava o sol e falava: por que o sol está lá? E eles começavam a pensar. Eles tinham muito tempo livre, né, irmãos? Eu não tenho esse tempo hoje em dia, para ficar olhando o sol e falando: por que o sol está ali? Aí eu vou sentar, vou ficar olhando o sol o dia todo. Sol, por que você está aí? Você está nessa velocidade por quê, sol? Será que foi alguém que te criou? Mas eles tinham tempo. E o primeiro que é tido como pai da filosofia é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele tinha a teoria da arque, ou a teoria da água. Para os irmãos entenderem, ele acreditava que o elemento que era a base da criação de todas as coisas era a água. Ele falava que tinha água no corpo humano, tinha água no corpo dos animais, tinha água nas árvores, tinha água nas nuvens, nos mares, nos rios. Ou seja, a base de tudo é a água. E ele acreditava porque a água ela tem um ciclo infinito. E arque significa o princípio. E depois dele nós temos um outro filósofo chamado Anaximandro. Vai ser o nome do meu filho, irmãos. Você sabia, vai concordar. É bonito, irmãos, Anaximandro. Anaximandro, ele tinha a seguinte ideia e a seguinte teoria: a teoria do apeiron. O que é a teoria do apeiron? A teoria da matéria. Ele acreditava que existia uma matéria, que dessa matéria deu origem a ar, água, terra e fogo. É um planeta. Ele acreditava nisso e ele não sabia explicar que matéria era essa. Ele só acreditava que não é da água, é algo antes da água, é algo anterior à água. E depois dele veio outro, com nome parecido, que vai ser o nome do meu segundo filho, Anaximenes. Vai ser parecido, Anaximandro, Anaximenes, né? Não tem muito erro, irmãos. Anaximenes, ele tinha a teoria do ar, ou no grego, pneuma. Sopro, alma, era a teoria dele. Ou como nós lemos em Gênesis, ruach, quando Deus dá o sopro, ruach no hebraico, pneuma no grego. E o que é isso, irmãos? Ele acreditava que quanto mais alguém ou algo tinha ar, um sopro da existência, mais esse algo era grande. Então o sol tinha muito sopro de vida no sol. Ele acreditava nisso, e ele acreditava que esse ar que era soprado, ele tinha o poder de criar as coisas conforme ele era soprado.
mas não sabia explicar quem soprava o ar. Não sabia explicar quem era essa pessoa que declarava a existência de todas as coisas. E por muito tempo se debateram. Mas é interessante nós vermos, irmãos, que um pensou que era uma coisa, o outro pensou que era outra, o outro pensou que era outra. No final das contas, João chega e fala: não é um, não é você e nem é você, é Cristo. No princípio, antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, não era só a água. Porque é Cristo que é a água da vida. Não era só uma matéria que ninguém entende. É aquele que deu origem ao ar, à água, à terra e o fogo. E não é só um pneuma, um sopro. É uma declaração de ordem. Haja luz e houve luz. É uma declaração do próprio Cristo, do Espírito Santo e do Pai. A Trindade Santa declarando que existisse algo no princípio antes de todas as coisas. E João vai declarar exatamente sobre isso, irmãos. E ele vai falar sobre Jesus, porque ele é, irmãos, a pedra angular. Estão vendo esse arco? Isso é a pedra angular. A maioria das entradas de cidades, etc., tem esse arco de entrada. E tinha uma pedra que ela vai bem no meio, lá em cima. Sustenta tudo. Sem essa pedra não existe arco. Por isso que quando fala que Jesus é a pedra angular, é aquilo, irmãos. Ele é a base, ele é o centro, ele é o meio, ele é a origem. Sem ele, se você falar assim, se Jesus não existisse, nós nem aqui estaríamos. Se Jesus nem sequer existisse, não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha planeta, não tinha sol, não tinha você, não tinha sua esposa, seu marido, seu filho, quem você ama, não haveria nada disso. Porque ele é o principal, irmãos. E é isso que João está querendo dizer. Não vão nessas ideias desses caras. Porque no fundo, irmãos, o que o diabo sempre vai querer implementar no meio das igrejas é exatamente isso que a gente vai ver agora. Ele colocando uma divisão no tempo de cada pessoa. Um vai falar que o pai é maior que o filho, que é maior que o espírito. O outro vai dizer que o pai é contra o pai, porque é dois deuses, o do Antigo e o do Novo Testamento, e o do Novo Testamento tem o Filho que é menor e o Espírito que é menor ainda. O outro vai dizer que o Pai e a humanidade junto, porque ele não tem poder sozinho, precisa vencer o inimigo, precisa vencer o diabo. E uns vão falar que só tem o Pai. O diabo sempre vai querer colocar, irmãos, no meio da igreja, uma ideia de separar a Trindade, de colocar uma divisão no meio da Trindade. E o Espírito Santo sempre fica de escanteio, isolado. É o Deus esquecido nessa boca. Aquele que ninguém liga. Vem, Espírito Santo, me dá um arrepio aqui agora. Ui. Tá bom, Espírito Santo, pode voltar. Você só serve para isso. Você só é isso, é um arrepio. Que eu sinto, eu dou um tremelique e você vai embora. E a gente tem feito isso com o Espírito Santo de Deus. E Satanás, ele sempre, irmão, sempre, ele vai querer usar essas ideias na igreja, colocando o pai contra o filho. Então, Igor, por que um é o pai e o outro é o filho? Eles se colocaram nessa posição para ensinar eu e você, como nós, como filhos, devemos se comportar com o nosso pai que é Deus. É uma forma da Trindade nos ensinar algo que nem nós muitas vezes sabemos fazer. Porque hoje é dia dos pais, mas eu creio que muitos aqui já tiveram problemas com seus pais. Uns não têm mais pais, outros não conheceram seus pais. Mas nós não estamos sozinhos, vocês não estão sozinhos, irmãos. Porque existe um pai que ele é perfeito, existe um pai que ele é poderoso, existe um pai, irmãos, lá no céu. E é isso que, irmãos, a Trindade, ela se glorifica. É o filho que, mesmo que o filho está em evidência, está fazendo, ele está dizendo, olha, glória para o pai. Ele está falando, olha, espera o Espírito Santo. Vocês imaginam, irmãos, quando Cristo viu blasfemarem contra o Espírito Santo? Antes de existir tudo, só era eles, irmãos, juntos. Antes de todas as coisas serem criadas, estavam os três juntos. E ele vê alguém blasfemando contra o Espírito Santo. Que revolta ele sentiu no coração dele. E ele vai dizer, olha, você até pode falar de mim e do Pai, mas não fala do Espírito. Não blasfema contra o Espírito. Nós não sabemos como eles são, irmãos, a Trindade perfeita. Uma relação de comunhão tão perfeita que Jesus falou, olha, igreja,
Olha, Pai, que eles sejam um só, como nós somos um só. Porque a igreja que vai ser salva é uma só. São muitas denominações, são muitas pessoas, mas no fim é uma igreja só. É a igreja de Jesus Cristo, irmãos. É essa igreja que vai ser salva. E a igreja não é formada só por mim. A igreja é formada por nós. Com todos nós falhando uns com os outros, destroçando uns aos outros, magoando uns aos outros, estapeando uns aos outros. Somos igreja, como uma família. Quem tem muitos irmãos sabe. Vez ou outra, aquele irmão fala um negócio, aí você não gosta, aí você dá um cascudo em você, se você continuar falando isso daí. Se você contar para o pai e para a mãe, você vai ver. Mas no fim, irmãos, sempre se amam. Porque independente das diferenças, nós somos uma família. Nós somos a igreja. E a cabeça é Cristo. E aquele que está acima é Cristo. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou soberanos ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é Jesus Cristo. Prazer, se você não conhece, esse que eu li agora é Jesus Cristo. Deus, Jesus é Deus. Nunca aceitem que alguém diga que o Espírito Santo não é Deus, que o Pai não é Deus e que o Filho não é Deus. Os três são Deus. Nenhum criou o outro. Sempre existiram, sempre. Desde o início, o tempo nem sequer sonhava em passar. O universo nem sequer sabia o que era luz. E estava eles reinando. E estava eles em um amor, em uma trindade tão perfeita, irmãos, que quando você olha para ele, você não consegue, irmãos, dizer que um é maior ou um é menor. Você vê Deus neles. Você vê Deus. Porque são tão unidos em propósito, em poder, em autoridade, em honra, em glória, tornando eles um só. E como nós falamos no começo, João está falando do verbo. E o verbo é o Logos. E os irmãos lembram que o Logos tem 5 significados: a palavra, a frase, a razão, o princípio e a ordem. O que isso significa? Vamos para Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas. E ele começa falando: haja luz. A palavra é o haja e é o luz. A frase é a junção do haja com o luz. A razão é o pensamento de Deus em querer criar a luz. Então ele já elabora a própria frase com as palavras: haja luz. E o princípio, ele mesmo, a trindade, eles são o princípio e a ordem: haja luz. Nós vemos os 5 significados do Logos quando a trindade começa a criar: haja luz. E não criou para sua glória. Não criou para você querer falar para os outros que você é incrível, que você é um super-homem ou uma super-mulher. Criou para a glória dele. Fomos feitos para a glória dele, não a nossa. Não nós nos elevarmos, subimos ao mais alto dos montes e dizemos: eu sou incrível, eu sou poderoso, eu sou maravilhoso, eu faço isso, eu faço aquilo. Toda honra e glória sempre dadas a ele, porque Cristo, ele é soberano, irmãos. Vocês conseguem entender que quando ele fala haja luz, é o sopro, irmãos, é o pneuma. A criação estava nele.
O que é o sol estava nele, o que é uma estrela estava nele, o que a humanidade estava nele, o que era o jardim, o que era o homem, ou a ideia do que era a mulher, estavam contidas dentro dele. Quando ele declara com o ar, com o sopro, haja luz, e ele começa a falar, haja isso, haja aquilo, haja estrelas, haja criação. Ele está literalmente dando uma ordem para que aquilo que existe nele, a essência que está nele, possa vir a tornar algo formável, tomar uma forma, tomar uma existência. As declarações são a essência, um pouco da essência da existência que habita no soberano Deus. É o Senhor declarando. E um Deus tão grandioso e uma trindade tão incrível, é exatamente como nós vamos ver. Nós temos não uma divisão entre quem é maior e menor, mas nós vamos ter o Pai, nós vamos ter o Filho e nós vamos ter o Espírito. Tem suas personas, mas são um só. Pode colocar o próximo, Júlio. Porque os três juntos é isso aqui, ó. Ao ponto de que você quase não consegue separar. É Deus. Deus aqui. A ação de uma trindade que em conjunto trabalha e cria todas as coisas. Porque a comunhão deles é soberana. E sabe o que é mais lindo? É ver que esse Cristo, que é supremo, que é soberano, que criou todas as coisas, ao lado da trindade, Ele nos amou. E mesmo nós sendo malditos pecadores, mesmo assim nos deu a redenção da graça. Quem é esse que sem pecado não me condenou, mas estendeu a mão para me dar a graça? Quem é esse que mesmo que todos os dias eu o rejeite, eu fale, eu critique, eu o questione, eu o duvide dele, eu duvide dos planos dele, eu duvide do motivo pelo qual ele fez todas as coisas, mesmo que eu duvide, ele continua nos amando, irmãos. Esse é o amor ágape, é o amor sublime, é o amor que está acima de tudo. O amor que Deus teve com a humanidade é o amor ágape. E quando Cristo vai dizer que o amor vai começar a esfriar, não é o amor da humanidade com a humanidade, é o amor ágape. Está no grego lá, ágape. Jesus está dizendo, o amor que eles têm por mim vai começar a esfriar, vai começar a diminuir, e não vão me amar mais. E no fim de todas as coisas, poucos sobrarão que realmente amarão a Cristo. Porque começaremos, irmãos, a ter uma enxurrada de heresias. Só que nesse momento já é tarde. Hoje é tempo, irmãos, de nós nos reconciliarmos com Deus, de nós voltarmos ao nosso primeiro amor, a saber que existe um Deus Criador que nos ama e que sempre está a nos resgatar. E esse Deus, irmãos, eu creio em nome de Jesus, Ele está entrando hoje na sua casa, na sua vida. O Espírito Santo, eu creio, irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Aos poucos Ele está te convencendo, aos poucos você está tomando noção que o caminho que você segue não é o caminho certo. E eu não preciso falar nomes, porque cada um conhece de si. E o Espírito testificará no coração de cada um. Mas isso é essencial nós entendermos, irmãos. Nós não podemos simplesmente tratá-lo como um qualquer. Ah, Jesus é um demiurgo. Jesus é um servo qualquer. É alguém que só foi enviado por Deus para cumprir o que eu quero. É aquele que só veio para fazer a minha vontade, não a vontade dele. Ou dizer para o Espírito Santo, obrigado por me fazer algo aqui agora, mas você não é útil na minha vida. É você virar as costas para o Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos fazendo exatamente isso. Muitas vezes, irmãos, nós temos cuspido no Espírito Santo. Nós temos tratado ele como um gênio da lâmpada mágica. A hora que eu quero, eu vou lá, eu esfrego a lâmpada, o gênio sai, o Espírito faz o que quer e depois vai embora. Eles não são descartáveis. A Trindade não é descartável. Deus não é descartável para ser tratado por você como se fossem qualquer pessoa, ou tratado como o pior lixo desse universo. Sem eles você não existiria.
Irmãos, eu falo aqui em cima com toda a certeza do mundo. Tão certo quanto eu estou vendo vocês, tão certo, irmãos, como vocês estão me vendo e ouvindo a minha voz, Ele voltará. Tão certo, irmãos, como vocês podem me ouvir e me contemplar em cima desse púlpito, tão certo quanto vocês existem, tão certo estão sentados do lado de alguém, Ele é mais real do que eu, Ele é mais real do que você. Duvide você que você existe, mas não duvide que Ele existe. É mais fácil duvidarmos da nossa existência do que do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. O grupo de louvor vai estar louvando. Mas eu quero, irmãos, que você entenda a importância do que Ele fez por você, irmãos. Mesmo Ele sendo Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo para andar ao seu lado e mostrar para você como deve andar com Cristo. Por isso que nessa noite, irmãos, nesse momento, quebrante o seu coração, humilhe-se diante de Deus, reconheça as atrocidades que você tem feito e se arrependa em nome de Jesus, e seja salvo você e a sua família, e que o Evangelho abrace vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase tire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcança. Quem é esse que era sem pecado e não? Ele não me condenou.
troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio, todo vazio, hoje é sua buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Fale para Ele neste momento: Senhor, ainda não sou quem eu gostaria, mas já não sou mais quem eu era. Já não sou mais o pecador que eu costumava ser. É impossível estar diante dele e sermos como éramos. A presença do Senhor nos muda. Deixa o Espírito Santo falar com você neste momento. Conte a Ele os seus pecados, a sujeira que você se encontra. Confesse a Ele os seus pecados. Quando nós confessamos a Ele, Ele nos limpa. Ele nos dá vestes novas, vestes brancas. E Ele escreve o nosso nome novamente. Nos dá uma vida nova, nos dá uma chance nova. Aleluia, fale para Ele neste momento. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Oh, aleluia.